A cada 4 anos, os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, realiza sua eleição presidencial, evento que ocorre desde a Constituição do país, que foi adotada em 1788 e sempre atraiu a atenção mundial, não só pela importância da economia local, mas também pela complexidade do processo. Ao contrário do Brasil, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, o que demanda bem mais esforço por parte dos partidos políticos para conseguirem fazer com que o eleitor saia da sua casa para votar. Além disso, a eleição é indireta e esse é um dos pontos que mais confunde quem não está habituado com esse sistema. Para ajudar a entender toda a jornada das eleições nos Estados Unidos, falaremos a seguir sobre os pontos mais importantes. Vamos tirar as dúvidas sobre como funciona a eleição presidencial do país. Esse é o momento de você tirar a onda de sabichão! Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Stacks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Falando em partidos políticos, enquanto no Brasil temos diversos partidos dominando a atenção do eleitorado, nos Estados Unidos, os partidos democrata e republicano dominam o sistema político americano. Embora o país possua outros partidos e permita candidaturas independentes, é difícil que candidatos que não sejam republicanos ou democratas ganhem relevância e apareçam nas cédulas de votação com nível significativo. A pergunta que muitos se fazem: como funcionam as eleições dos Estados Unidos para presidente? Além de complexa, a eleição presidencial nos Estados Unidos é um processo bem longo, que se inicia quase 2 anos antes da votação em si. Durante esse período, são formados comitês que conversam com eleitores e possíveis financiadores de campanhas em todo o país para avaliar quais candidatos teriam chance de vencer. Diferentemente do que acontece no processo eleitoral brasileiro, os candidatos à presidência dos Estados Unidos não são escolhidos internamente por cada um dos partidos. Por lá, são os eleitores que fazem isso. Nas primárias, também chamadas de prévias, ou nos caucus, que são convenções políticas em que os políticos fazem campanha e debatem propostas para disputar os votos dos eleitores. As primárias e os caucus ocorrem de janeiro a junho do ano eleitoral e tradicionalmente iniciam no estado de Iowa, mas normalmente nos primeiros meses já se sabe qual o vencedor de cada partido, pois quem sai na frente das votações acaba conseguindo mais apoio de eleitores e doadores e toma mais velocidade na campanha. No caso das primárias, os eleitores vão ao local da votação e escolhem o seu candidato de forma secreta, por meio de uma cédula depositada na urna. Já nos caucus, o sistema de eleger delegados em 2 estados, Iowa e Nevada, quem vai votar se reúne em uma espécie de assembleia e o voto normalmente é público. Por exemplo, em alguns estados, os eleitores se separam em grupos de acordo com o candidato que apoiam. Em outros, cada um levanta a mão para anunciar a sua escolha. Tanto nas primárias quanto nos caucus, são candidatos do mesmo partido que estão competindo entre si. Então, nessa fase, dentro do partido, há uma competição entre os candidatos para se escolher qual será o representante daquele partido. O vencedor dessa etapa é quem efetivamente concorrerá na eleição presidencial realizada em novembro. E quem vota nas primárias nas eleições dos Estados Unidos? Cada estado tem sua forma própria de realizar essas prévias. Quando as primárias são abertas, qualquer eleitor pode participar da votação. Já nas primárias fechadas, somente quem é registrado em algum partido político tem o direito de votar em um candidato. Após se decidir qual candidato vai concorrer como democrata e como republicano, finalmente teremos a disputa eleitoral, nesse complexo sistema que vamos falar, mas depois da vinheta. Apertem o play! O voto indireto e a figura dos delegados. Possivelmente, essa parte seja a parte do processo eleitoral mais difícil de entender, sobretudo para quem não está acostumado. Enquanto no Brasil, nós, eleitores brasileiros, vamos à urna para escolher o presidente da República, votando diretamente em nosso candidato, o mesmo não acontece com os norte-americanos, pois os seus votos são direcionados aos delegados, que são pessoas que votarão por eles em cada estado da federação. Lembrando que esse sistema ocorre tanto nas primárias quanto no colégio eleitoral, ou seja, tanto na fase antes da eleição, na escolha do próprio partido, quanto na eleição, que é feita no colégio eleitoral. De acordo com o número de votos que cada presidenciável obtém dos eleitores, em cada estado, ele recebe os delegados que correspondem àquela região. Por sua vez, esses delegados normalmente são pessoas que têm um engajamento político no seu partido. Eles que no final vão votar para o presidente e vice-presidente nos seus estados. Os delegados não são obrigados
obrigados a seguir a indicação do Estado, embora, como eu falei, normalmente eles façam isso porque eles são engajados no partido. Em alguns estados, não há uma obrigatoriedade expressa, mas na prática, os delegados, na maioria das vezes, disparada, eles votam conforme o ganhador do estado. Se um delegado votar contra a escolha presidencial do seu estado, ele é considerado infiel, e até hoje nenhum resultado foi alterado por esses eleitores infiéis. Cada estado tem um número de delegados distribuídos entre os 50 estados americanos. Quanto mais delegados tiver um estado, mais forte e representativo ele será para as eleições dos Estados Unidos, e mais ele terá a atenção dos candidatos na disputa pelos votos. É o caso de localidades como a Califórnia, que tem 54 delegados, o Texas, que tem 40, Flórida com 30, Nova York com 28, Illinois com 19. Então, esses estados e outros têm muito mais delegados, têm muito mais força. No entanto, existe também os swing states. A conquista de estados, mesmo que pequenos, pode definir a corrida presidencial. É por isso que os partidos olham com muita atenção os swing states, estados que mudam o seu perfil eleitoral de tempos em tempos. Não costuma ser esse o caso, por exemplo, da Califórnia, que tradicionalmente vota em democratas, e nem do Texas, considerado um porto seguro dos republicanos. Mas em localidades como Flórida, Pensilvânia, Michigan, Arizona, Carolina do Norte, normalmente a disputa por votos é a unha, é na foice, justamente pelo potencial de virada desses estados. E por que existe o colégio eleitoral? Por que existe esse sistema tão difícil? Na verdade, esse sistema indireto de eleição, ele vem da época em que a Constituição do país estava sendo elaborada, ainda em 1787. Os estados que tinham autonomia política tiveram receio de dar poder ao Legislativo Federal para escolher o presidente. E naquela época, a extensão territorial dos Estados Unidos, que ele é um país muito grande, tornava quase impossível uma eleição nacional por voto popular, por questão de logística, comunicação e organização de forma geral. Por isso, os constituintes acabaram criando o colégio eleitoral, já com a figura dos delegados, que representam os estados nas eleições. Mas então, o que é esse tal desse colégio eleitoral que a gente está falando tanto? Os candidatos que vencerem as primárias de seus partidos vão concorrer na segunda etapa, é a última etapa, que é a eleição presidencial, chamada de colégio eleitoral. Nas cédulas de votação, cada candidato à presidência leva junto do nome o nome do vice e do partido afiliado. Mas esses votos não elegem de imediato o presidente. Eles apenas ordenam aos delegados daquele estado que votem no candidato que elegeram. O candidato ganhou, então aqueles delegados vão ter que votar nesse candidato. Como vimos, quem vota diretamente nos candidatos são os delegados de cada região. Ao todo, o colégio eleitoral possui 538 delegados. E para que o presidente seja eleito, ele precisa conquistar 50% mais um. O presidente se elege uma assembleia formada por esses 538 delegados. Esse número é a soma dos 100 senadores americanos, mais 435 deputados e mais 3 delegados de Washington, Distrito de Colômbia, que é a capital, que não tem, nesse caso do Washington, que não tem senadores, mas sim delegados apenas. Como há 538 delegados, no total, um candidato precisa ter pelo menos 270 para ser eleito. O tipo de eleição, ele é do sistema o vencedor leva tudo. Os 50 estados norte-americanos, 48 adotaram a sistemática do winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo, na apuração dos votos. Por exemplo, se um candidato obtém a maioria dos votos na Califórnia, ele fica com todos os votos do colégio eleitoral daquele estado que é a Califórnia. E não importa se essa maioria é pouco, mais da metade, ou uma proporção esmagadora em relação ao seu concorrente. Em ambos os casos, ele irá computar sempre o total dos votos do estado. Somente 2 estados, eles não fazem isso, que é Maine e Nebraska. Maine, então, com 4, Nebraska com 5. Eles distribuem os votos de acordo com a proporção recebida por cada candidato. Essa forma de eleição abre a possibilidade de que um candidato vença o pleito, mesmo sem conquistar a maioria absoluta dos votos dos eleitores. O que quer dizer isso? Ele pode ter, por exemplo, 4 milhões de votos e o outro ter 2 milhões de votos, só que, devido à proporção de cada delegado dos estados, ele vai conseguir mais votos por causa dos delegados que tem em cada estado. Isso aconteceu 5 vezes na história eleitoral americana, sendo a última em 2016. Naquele ano, a democrata Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos diretos a mais do que o republicano Donald Trump. No entanto, ela conquistou somente 227 delegados, contra 304 de Trump. Em 2000 também, o democrata Al Gore recebeu cerca de 500 mil de votos a mais do que George W. Bush. Mas o republicano foi quem chegou à Casa Branca por ter conquistado 271 votos no colégio eleitoral.
Os outros candidatos que venceram a corrida presidencial sem a maioria do voto popular foram todos no século XIX. A primeira foi em 1824, quando John Quincy Adams foi escolhido pela Câmara para ocupar a presidência. A segunda se deu em 1876, segundo elegendo o presidente Rutherford B. Hayes. E a terceira ocorreu em 1888, quando foi eleito o presidente Benjamin Harrison. E o que acontece se ninguém conseguir os 270 delegados? Se por um acaso nenhum candidato atingir esse número, ou se os dois candidatos chegarem a 269 votos cada um, a Câmara dos Deputados é quem vai decidir quem será o novo presidente. Apenas 2 vezes na história dos Estados Unidos aconteceu isso. O presidente foi escolhido pela Câmara em 1800 e 1824. A 12ª emenda americana, ela entra em vigor e a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é a Câmara dos Deputados, decide então quem será o novo presidente. A data da eleição em 2024 é no dia 5 de novembro. E de acordo com a Lei da Contagem Eleitoral de 1887, em janeiro, poucos dias antes da posse do presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, membros da Câmara dos Representantes e do Senado Federal se reúnem para a contagem e certificação dos votos do Colégio Eleitoral, chancelando, confirmando o resultado das eleições. A sessão ela é presidida pelo vice-presidente em exercício, já que ele acumula a função de presidente do Senado. Ele deve abrir os certificados dos votos eleitorais emitidos por cada estado e os entrega a contadores. E após a contagem de todos os votos, o vice-presidente declara o vencedor geral da eleição. Decidido quem vai ser o presidente, o dia da posse presidencial é conhecido como o dia da inauguração, ou em inglês, Inauguration Day, e ocorre em 20 de janeiro, exceto essa data se cair no domingo. A posse então é adiada para o dia 21. Antes, a posse ocorria em 4 de março. A última a ocorrer nessa data foi a de Franklin D. Roosevelt, em 1933, quando então finalmente se finaliza a posse do novo presidente. Congratulations, Mr. President. Já sabiam como funcionava a eleição americana? Deixe seu like, curta aí, gente, compartilhe o vídeo e sejam membros do canal mais nerd do Brasil, o canal Nerd Tudo. Vamos votar no canal mais nerd e interessante do Brasil, das Américas. Valeu!